Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Mônica, eu sou esteticista e também sou massoterapeuta, atuo há mais de 12 anos na área e também sou graduanda em biomedicina. E hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre os erros que eu cometi nesses 12 anos de carreira. Então, vamos lá? Bom, nesses 12 anos de trabalho, né, eu tive muitos acertos e tive a sorte de ter muito mais acertos do que erros, né? Tanto que estou aqui até hoje. Mas a gente erra, né? Só não erra quem não faz nada, né? Quem não age, quem não toma uma atitude, quem não toma uma decisão, não erra. Mas também não faz nada. Então, eu resolvi compartilhar com vocês algum desses erros. Por quê? Porque é muito mais fácil, muito mais prático e mais barato a gente aprender com o erro dos outros, né? A gente deve sim sempre aprender com os nossos erros, né? A gente deve evitar ficar errando sempre na mesma coisa. Não é bom pra gente, não é bom pra nossa carreira, né? Não é bom pro nosso atendimento. Mas é muito bacana a gente aprender com os erros dos outros. Então, eu fiz uma colinha aqui, tá? Porque eu anotei todos e para não esquecer de nenhum, certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando. Bom, o primeiro erro que eu percebi, que eu fazia muito quando eu atendia a domicílio, né? Quando eu fazia muita massagem relaxante a domicílio, era não cobrar por hora. Cada um tem uma forma, né, de colocar o valor, de colocar o preço, né, no seu atendimento e de cobrar. Eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, mas eu cobrava por atendimento, né? Então a pessoa perguntava para mim: Mônica, quanto que é uma massagem relaxante? Eu falava: uma massagem relaxante é X reais, certo? E assim, pelo menos depois com o tempo, eu fui vendo que não era uma maneira tão justa. Principalmente pro atendimento na clínica, tudo bem, né? Lógico, a gente cobra o procedimento, mas quando você vai até a casa do cliente, eu acho muito mais justo e muito melhor pra gente esse pagamento ser feito por hora. Então, e nesse caso tem duas coisas. Eu vou falar outra coisa disso também, que também tem a ver com o pagamento da sessão. Muitas das vezes que eu chegava na casa do cliente e ele não estava pronto. Às vezes a pessoa tinha acabado de chegar do trabalho, ia tomar um banho. Mônica, vou tomar um banho rapidinho, sabe? Às vezes eu chegava na casa da pessoa e a pessoa não estava pronta porque o filho chorou por causa de alguma coisa. Enfim, essas coisas acontecem e a gente sabe disso. Mas quando a gente trabalha com uma agenda, que a gente tem um cliente atrás do outro, é um pouquinho complicado. E outra coisa também, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, eu acho que todo mundo quer ir para casa, né? Principalmente nós, os profissionais. Então, assim, se você chegar na casa do seu cliente e ele não tá pronto e ele demora, né, um pouquinho a mais, significa que a gente vai embora para casa mais tarde. E, gente, não adianta, mexeu no bolso, né? As pessoas, elas se agilizam. Ou, no mínimo, a gente recebe o justo pelo nosso tempo. Então, se eu fosse hoje começar a atender a domicílio, né? Começar a atender novamente, a fazer massagem relaxante na casa das pessoas, eu atenderia por hora, tá? Lógico, a gente coloca um tempo ali, o tempo de montar a maca, o tempo de colocar um lençol, de preparar tudo, de colocar uma música, né? Enfim, tudo isso ele tem que ser computado, né? Porque é o nosso tempo de trabalho, é a nossa hora de trabalho. E também tem uma outra situação que eu não sei se é o caso de vocês, mas às vezes quando eu já fui fazer massagens em aniversários e já fui muito em finais de semana na casa das pessoas, onde famílias gostam, né? De repente tem lá outros parentes que gostam também de fazer massagem. E aí quando você fecha o dia, quando eu fechava o dia, eu não fechava o dia por hora. Eu fechava o dia por atendimentos, né? Então, se tinha 6 massagens, eu ganhava referente a 6 massagens. Só que às vezes eu ficava muito presa, porque você tá ali na casa da pessoa e você fica esperando, né? O certo é vir um atrás do outro, mas nem sempre é o que acontece.
Então acaba que de 15 em 15 minutos, quando você vê, você perdeu 1 hora e meia do seu dia, certo? E não recebeu por essa hora a mais, certo? E às vezes, que nem no meu caso, são os finais de semana. Então são os dias de lazer que deveriam até ser mais caros, né? Então se você vai fazer massagem na casa de alguém aos domingos, né? Num feriado, gente, convém a gente colocar esse custo, porque quanto custa a gente se ausentar da nossa família, a gente deixar de ir no aniversário, a gente deixar de almoçar com os nossos pais, a gente deixar de almoçar com os nossos filhos, com os nossos maridos, para poder estar trabalhando. E eu não computei isso, não pensei nisso, e hoje, olhando para trás, né, eu deveria sim ter colocado isso, né, e falado assim, olha, tudo bem, eu vou aos domingos, mas tem um adicional. Eu acho, gente, muito justo, por causa do que eu falei aqui, que é o dia da gente ficar com a família, é o nosso descanso, e se a gente vai abrir mão do nosso descanso, que a gente seja bem remunerada por isso, certo? Então, eu cobraria por hora, porque eu acho que fica muito, eu acredito, né, que fica muito mais justo pra gente, né, e valoriza mais o nosso trabalho, né? Eu faria essa mudança. Outra coisa que eu faria também, antes de abrir a minha clínica, eu trabalhei 8 anos e meio na clínica de uma outra pessoa, né? E fui muito feliz, nossa, foi um trabalho excelente, eu tenho muita gratidão a todos os anos que eu passei lá, mas eu acho que foi tempo demais. Então, assim, eu percebo que com 5 anos, hoje olhando para trás, né, que com 5 anos eu já estava super preparada para abrir minha clínica. Só que eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio, e até isso vai entrar no próximo erro que eu anotei aqui, mas enfim. Hoje, olhando o meu trabalho naquela época, olhando as minhas atitudes, o meu profissionalismo e tudo mais, eu já tinha capacidade, né, de 3 anos e meio antes do que eu sair, já montar a minha clínica, já trabalhar sozinha, sabe? Eu já tinha essa capacidade. E eu não percebi, e eu fiquei 8 anos e meio trabalhando. Não foi ruim, tá, gente? Foi maravilhoso, graças a Deus eu aprendi muito, tive experiências excelentes, me desenvolvi como profissional, né? Então eu acho que foi muito bacana o tempo que eu passei lá. Só que eu poderia ter ficado um pouco menos, né? Poderia ter ficado 5 anos, que com certeza eu já teria alcançado sucesso na minha clínica. E eu não estou fazendo aqui apologia para vocês não trabalharem para ninguém. Não é isso. Hoje na minha clínica eu também tenho funcionários. E eu espero que um dia elas cresçam, né? Se desenvolvam, tenham seus próprios negócios. Isso aí é um processo até natural, né? Dentro do ambiente de clínica de estética. Quem não tem o sonho, né, de ter a própria clínica? Todo mundo tem. E é muito saudável. Então, eu não estou falando que você deve hoje sair da clínica que você trabalha, sair do seu emprego, não. Mas é você analisar, olhar para a sua vida e falar assim, nossa, será que eu estou pronta? Né? Será que eu estou pronta agora para abrir a minha clínica? De repente você já está. Eu não estou aqui fazendo apologia a você sair, mas assim, só essa decisão, só quem pode tomar é você, porque a responsabilidade ela é só para você, né? E o resultado é só para você. Mas assim, para você pensar e analisar como eu estou no meu trabalho. Será que eu já tenho essa capacidade, né? Ou não? Como que eu tô? Então, eu acho muito válido a gente olhar para isso e se fazer essa pergunta, né? E ser muito sincera, né? Ser muito sincera, porque afinal é uma grande responsabilidade. Eu, no meu caso, se eu voltasse, né? No tempo, com certeza com 5 anos eu sairia, porque eu percebo assim que com 4 não, com 3 não, mas com 5 com certeza. E como eu falei, né, que esse erro número 2, ele tem a ver com o próximo erro, que é não acreditar no meu potencial. Como eu falei para vocês, eu fiquei 8 anos e meio no espaço
E nem sempre eu acreditei que eu tinha capacidade de abrir a minha própria clínica. Por muitos anos eu acreditei que eu só podia ser uma funcionária, né? Então não enxergava o meu potencial, não enxergava a minha qualidade, não enxergava o resultado que eu entregava para as minhas clientes, não via toda a dedicação, toda a paixão que eu tinha pelo que eu fazia, que podia me levar muito mais além, né? Como me levou. Então, não acreditar no meu potencial, não olhar para mim, mesmo que as pessoas me falassem, sabe? Eu não enxergava em mim, né? E não adianta, gente, se você não enxerga o seu potencial, se você não enxerga a sua capacidade, as pessoas podem falar, a gente não vai ver, você não vai ver, a gente não vai acreditar. Várias clientes na época me ofereceram sociedade, queriam abrir clínica comigo. Ai, Mônica, quanto é para abrir uma clínica? Você já pensou em ter a sua própria clínica? Você é uma excelente profissional, você tem capacidade. As pessoas falavam para mim, você tem capacidade. E eu não enxergava. Tá vendo como isso é sério, né? Parece muito bobo, a gente fica falando, todo um monte de, parece frase de para-choque de caminhão, né? Tem no Pinterest, tem tudo quanto é lugar. Acredita no seu potencial, acredita no seu potencial. Por quê? Porque a gente não acredita. Porque por mais que falem, a gente nunca acha que a gente é boa o suficiente, que a gente é bom o suficiente, né? E, enfim, e a gente né? Então acredite no seu potencial, certo? Sempre. E eu não tô falando aqui só em questão de abrir a sua clínica, né, de quando você for abrir a sua clínica, se você tem essa intenção ou não. Mas acredite no seu potencial agora. Com cada cliente que chegar para você, acredite no seu potencial, que você pode fazer um bom trabalho, que você pode gerar resultados, né? E você tem essa capacidade. Gente, somos todos iguais. Todos temos a mesma capacidade de desenvolver excelentes trabalhos. Então, olhe para você, né? Reconheça os pontos que você precisa melhorar, mas saiba que você é muito capaz, certo? Mas a primeira coisa, né, pra gente ver, sentir essa capacidade, né? É ver essa capacidade em nós, porque senão nada adianta a gente ter capacidade, mas a gente não acreditar no nosso potencial, não adianta de nada, não é? Então é isso, acredite no seu potencial, na sua capacidade. Bom, e o erro número 4 é não estabelecer metas, né? Então, eu trabalhava e eu não tinha uma meta assim financeira, que eu falasse assim, nossa, esse mês eu quero ter tal rendimento, ter X rendimentos hoje, nessa semana eu quero ter X rendimentos hoje, quero fazer X atendimentos a domicílios. Eu não tinha uma meta, né? E como diz, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Enfim, e eu fiquei presa nisso por muito tempo, né? Porque eu não tinha um objetivo ali, né? Não tinha para onde olhar. Então, ia fazendo conforme ia aparecendo, tá? Existem formas, eu não vou poder nesse vídeo ensinar vocês como se define uma meta. Mas existem formas corretas para a gente definir metas, tanto financeiras quanto de atendimento, né? Qual seria a meta para você e tudo mais. Eu não vou entrar aqui nesse mérito de definir metas, mas aqui mesmo no YouTube tá cheio de vídeo falando sobre definição de metas e vocês podem aprender sobre isso. Então, se alguém me falasse, né, antes, eu tivesse percebido antes que era importante definir metas, com certeza eu teria crescido mais. Eu percebo isso hoje, sabe? Olhando assim, parece que não é importante definir metas. Mas sempre que eu tenho uma meta, você fixa aquela meta, não tem como. Depois que você estabeleceu, toda hora você tá lembrando da sua meta. E eu não tô falando aqui que a gente tem que empurrar para o cliente serviço, produto, atendimento, seja o que for, para cumprir a nossa meta. Não, mas a gente sabe que a gente precisa vender, que vender é importante, né?
Então, se a gente não vender, a gente não fatura e aí, né, como que faz? Sem dinheiro a gente não vive, né? Uma clínica não é uma ONG, né? É uma empresa. Então, a gente precisa, como uma empresa, ter uma meta. E não é só uma meta financeira, é uma meta de crescimento também, né? E você, mesmo que você não tenha uma clínica, você pode colocar uma meta de crescimento para os seus atendimentos. Então, olha, a minha meta nesse mês é crescer em tantos atendimentos. Por quê? Depois que a gente define as metas, e se vocês forem olhar os vídeos de aprender a fazer meta, vocês vão ver que depois que você faz as metas, você começa a colocar no papel o que você vai fazer para atingir as metas. Então, não é assim, eu defino uma meta e ela fica só na minha cabeça. Não, você define uma meta, você anota essa meta, né? Você pensa se essa meta é viável. A meta ela não pode ser nem muito alta, porque ela gera uma descrença na meta, né? A gente não acredita na meta, então a gente não vai atrás. E ela não pode nem ser muito baixa, porque daí fica muito fácil. A meta, ela tem que exigir de nós um esforço, ela tem que exigir que a gente vá atrás de alcançá-la, né? Então, a partir do momento que você definiu a sua meta, uma meta coerente, uma meta bacana, uma meta razoável, e você colocou essa meta no papel, você começa a colocar no papel formas de você atingir essa meta. Então, de repente, você formar parcerias, você oferecer outros serviços para os seus clientes, né? Divulgar mais os seus produtos. Será que os seus produtos e os seus serviços, o que você faz, será que todo mundo sabe, todo mundo conhece os serviços que você tem na clínica? Será que todo mundo sabe que você realmente trabalha, que você faz massagem relaxante, que você faz outras massagens? Então, assim, a partir desse momento, e gente, não é de forma íntegra, é de forma natural, né? Porque não é errado se você trabalha, você é uma profissional competente, nada mais justo do que você divulgar o seu trabalho e você vender o seu trabalho, né? Isso aí não é empurrar, não, isso aí é vender, é muito saudável, tá? Então, procurem, gente, colocar metas, não errem como eu errei, coloquem metas, busquem informações sobre como colocar uma meta aqui. Eu dei umas pinceladas, mas assim, só para esclarecer um pouquinho, mas vocês devem procurar um vídeo falando sobre isso. Faz muita diferença, gente, faz muita diferença. A partir do momento que a gente começa a pensar em como crescer, em como aumentar o nosso faturamento e também os nossos atendimentos, a gente começa a atingir um nível maior de pessoas, né? Trazer mais pessoas para o nosso catálogo de clientes e a gente começa a crescer, começa a se desenvolver, é muito importante. Então, definam metas e vão aprender a definir metas, certo? Bom, o quinto erro foi não fazer contratos, né? Não fazer contratos assim sérios com os meus clientes, né? Principalmente para quando o cliente falta numa sessão. E também para quando o cliente fecha um tratamento. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente fecha a locação do equipamento, né? Então, se é um equipamento de tratamento semanal, então são várias semanas. Então, quando a gente fecha a locação, a gente fecha um contrato de locação com o nosso fornecedor, né? Com o nosso locador. E muitas vezes eu não fazia um contrato, até tinha um contrato, mas era um contrato muito simples, sabe? Para o meu cliente. Então, porque assim, se você tem o seu equipamento ali para pagar, se você tem a sua locação para pagar, o cliente ele também tem que se comprometer com você, né? Porque a gente não pode, por exemplo, assim, o cliente está fazendo um tratamento e ele para de repente. Eu acho que vocês já passaram por isso. A gente se programa, a gente compra produto, a gente loca o equipamento. Muitas vezes eu só loco o equipamento depois que eu já vendi os tratamentos. Então eu fecho, eu sei que eu tenho um X de tratamentos fechados, converso antes com as clientes, vendo antes os tratamentos e falo, olha, se eu conseguir vender X, eu trago. Só que daí no meio do tratamento as pessoas desistem, elas começam a desistir. Só que a gente se comprometeu a alocar porque o cliente se comprometeu com a gente, né? Então, se a gente não tem realmente um contrato mais firme,
o cliente ele não vê importância nisso e ele acaba, assim, às vezes por um motivo qualquer, deixando o tratamento de lado. E a gente acaba ficando com uma bucha na mão, né? Enfim. Então, eu acho que vale a pena, em alguns casos, você contratar um advogado mesmo e fazer um contrato. Até porque, gente, não é barato para fazer um contrato, mas você só precisa fazer uma vez só. Primeiro pesquisa, né? Dá uma olhada, se de repente você tem até um advogado na família, pode conversar e fica muito mais fácil, né? Mas você ficando com um contrato base, toda vez que você tiver um procedimento novo, ou se você tiver um procedimento diferente, você só altera os dados e imprime. Então, assim, a partir do momento que você fez o contrato, fica muito mais fácil depois. Você pode pegar esse contrato e usar ele para todos os, né, com poucas alterações, você pode usar para praticamente todos os tratamentos que você tem, né, na clínica, que exigem um comprometimento, né? Então, e também não só por causa disso, mas por conta de quando a cliente falta e não avisa. Eu não sei como é que é aí o atendimento de vocês, mas eu já passei por isso algumas vezes, né? E continuo passando. De vez em quando tem alguém que falta, não avisa, não liga, e hoje em dia não dá mais com WhatsApp, Facebook, Instagram. Gente, não dá mais para falar assim, não tive como avisar, né? Isso não existe, a gente sabe. Então, assim, lógico, imprevistos acontecem. Às vezes acontece alguma coisa séria, sei lá, o marido passou mal, a mãe passou mal, o filho passou mal, aconteceu alguma coisa, foi pro hospital correndo. Nossa, Mônica, nem deu tempo, eu nem pensei que eu tinha massagem nessa hora. Lógico, acontece, mas às vezes a pessoa ela vai lá e ela marca um dentista no horário e ela não se importa em desmarcar. Infelizmente a gente tem, não é a maioria, né? Graças a Deus, mas a gente sabe que a gente tem uma porcentagem aí das pessoas que não tem comprometimento com os seus horários, mas quando mexe no bolso, as pessoas elas ficam mais atentas, principalmente essas pessoas que se dizem mais relapsas, né, que costumam faltar ali a sessão. Então, na hora que você tem um contrato, a pessoa ela vai pensar duas vezes antes de te deixar na mão. Não tem nada pior, eu acho, do que você ficar esperando a cliente, preparar o atendimento, preparar tudo e a cliente não aparecer. É muito ruim, é muito ruim. Eu acho que é uma das piores coisas, né, que a gente acaba tendo ali no dia a dia. Ainda bem que é a minoria, certo? Mas um bom contrato, ele talvez não resolva 100%, mas ele minimiza muito, né, esses problemas aí, tanto de falta da sessão, quanto de rompimento, né, de tratamento aí no meio do tratamento, certo? Então, a dica é: façam bons contratos, certo? A dica número 6, né, o erro número 6 que eu fazia no começo é não pedir feedback dos meus clientes, principalmente de massagem no dia seguinte. Sempre que um cliente chega com dor, você vai lá e faz a massagem, o cliente melhora, vai embora e tudo mais. E a gente esquece de mandar uma mensagem no dia seguinte ou de ligar perguntando como que ele ficou. Muitas vezes, eu não sei, isso aí vai depender muito de cada profissional, a gente tem um pouquinho de receio, né? Sempre quando o cliente vai falar como foi a sessão, você fala: ai meu Deus, será que ele vai elogiar? Será que não? Na maioria das vezes sim, né? Eu, nossa, acho que nunca tive assim um cliente que reclamou, né? Mas a gente sempre, lógico, né, tem esse receio. Então, ou por conta da correria do dia a dia, né, nem sempre a gente tem esse tempo disponível para ligar, né, para o nosso cliente, para perguntar como ele está. Ou às vezes até por receio de falar assim: nossa, será que ele ficou bom? Será que ele não ficou, né? Principalmente se tiver no começo de carreira e você tiver um pouquinho insegura, de repente você pode ter esse medo de pedir um feedback e ele não ser positivo. Bom, sobre isso tem
duas coisas, né? Se o feedback não for positivo, tudo bem, a gente aprende, né? Todo mundo tá disposto a errar, igual eu falei no começo do vídeo, só não erra quem não faz nada, né? Então, assim, se o feedback não foi tão positivo, se o cliente apresentou um ponto de melhoria, ótimo, ele tá te dando a chance de melhorar, então pegue isso, né, e melhore. Agora, na maioria das vezes, gente, na maioria das vezes, eu nunca pedi um feedback pro cliente, mandei mensagem, oi, tudo bem, como é que você tá? Como é que você ficou? Depois da massagem, pra pessoa não falar que não ficou melhor. Não tem como. Vocês como profissionais que se dedicam, que são caprichosas, não tem como a pessoa não melhorar. Então, assim, peça o feedback. Por que é legal? Porque toda vez que a gente pede o feedback e ele vem, a grande probabilidade é que ele venha um feedback positivo, isso melhora a nossa segurança, aumenta a nossa segurança, né? Aumenta também o nosso senso de capacidade, né? Falei lá da gente não se sentir capaz. Então, esse elogio do cliente pra gente, ele nos deixa mais segura de que a gente está no caminho certo, de que a gente está fazendo um bom trabalho, né? E outra coisa também que é importante pedir feedback, porque o cliente ele se sente querido, né? Nossa, é tão bom quando a gente faz um procedimento ou quando a gente passa no médico e de repente ele liga pra gente no dia seguinte, a secretária manda uma mensagem perguntando como é que a gente tá, se a gente melhorou, enfim. É muito bom, né? O cliente ele vai ficar muito grato, ele vai ficar muito feliz e ele vai se sentir querido. Ele vai se sentir querido por você, vai se sentir querido pela sua clínica. Ele vai sentir o quanto você se importa com ele, né? Ele vai sentir que ele não é mais um cliente que passou lá, né? Só e pronto, não. Ele vai falar assim, nossa, olha, a Mônica lembrou de mim, me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Realmente, ela se preocupou comigo, se preocupou com o meu caso. E, gente, nenhum cliente, ele quer se sentir só mais um cliente, nenhum. Todo mundo como cliente quer se sentir especial. Eu quero me sentir especial toda vez, né? Que eu vou, independente do serviço que eu contratei, independente do que eu comprei, né? Sempre quando a gente compra alguma coisa que vem um bilhetinho lá, se a gente compra uma coisa pela internet, ai, parabéns, né? Nossa, a gente fica tão feliz, né? Por quê? Porque a gente se sente importante. Se sentir importante é uma necessidade básica, natural de todo ser humano. Então, toda vez que você liga para o seu cliente, que você manda mensagem perguntando se ele tá bem, se ele ficou melhor, se de repente ele estava com dor, né? Ou se você fez uma limpeza de pele, como que tá a pele no dia seguinte. O cliente, ele se sente importante, ele se sente querido, ele sente que você realmente está cuidando dele, né? Então, e todo mundo quer ser cuidado, né? Afinal, é para isso que as pessoas nos chamam, né? Para serem cuidadas. Então, peça feedback para o seu cliente, que isso vai até estreitar o relacionamento de vocês, certo? E ele vai se sentir querido, vai se sentir importante e com certeza vai sentir mais vontade de ir na sua clínica ou de chamar você para ir fazer uma massagem, certo? Bom, o 7º erro foi não ter uma página no Instagram, né? E no Facebook voltada para o trabalho profissional. Hoje em dia, as minhas redes sociais, elas são voltadas, né, para o profissional, tanto o meu Facebook, quanto o meu Instagram, quanto a minha página no Facebook, né, é tudo voltado para o meu trabalho. Eu não tenho uma página separada, tá? Eu não tenho uma página pessoal e uma página profissional. Porque é muito gostoso, né? Os clientes gostam de quando a gente compartilha o nosso dia a dia, quando a gente compartilha uma foto em família, quando a gente compartilha uma foto de uma viagem, né? O cliente, ele se sente participativo da nossa vida e ele gosta disso. Então, assim, é bom a gente ter tudo numa página só, mas é muito bacana que essa página ela seja mais voltada para o trabalho. Gente, a internet é uma ferramenta incrível, sabe? E é muito bacana a gente ficar compartilhando vídeo de bichinho, de criança, é divertido e tudo mais. É legal, só que não gera resultado para a nossa vida profissional. Então, se a gente quer crescer profissionalmente, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer atrair mais clientes, se a gente quer ser mais conhecida na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa região, quiçá no nosso estado,
não é? A gente precisa divulgar o nosso trabalho, certo? Então, assim, perder tempo em rede social, só curtindo ou vendo política e tudo mais, não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Então, assim, não tô falando que vocês não devem ver de jeito nenhum, sim, mas isso deve ser a menor parte do seu tempo. A maior parte do seu tempo na internet, na rede social, seja no WhatsApp, o WhatsApp também é rede social, viu, gente? Agora tem até o status, né, do WhatsApp. Então, a maior parte do nosso tempo na rede social, ele deve ser produtivo. Então, se você tiver uma página voltada para o seu trabalho, para a divulgação do seu trabalho, com certeza você vai atrair mais clientes. É lógico, demora para a gente construir um Instagram maior, demora para a gente construir uma página maior. Não tem problema, né? Daqui um ano você vai querer ter começado hoje, né? Então, se você começar hoje, daqui um ano, com certeza você vai ter muito mais seguidor, muito mais gente sabendo do seu trabalho, certo? Então, faça isso, coloque as suas redes sociais voltadas para o seu trabalho. Não usa só para ficar olhando piada, para ficar perdendo tempo na internet, para ficar gastando tempo, né, sem produzir nada na internet. Use a internet a seu favor, use a internet para o seu crescimento, certo? Divulgue o seu trabalho para as pessoas, né? Que o seu trabalho chegue a mais pessoas, a probabilidade de você ter mais clientes é muito maior, certo? Às vezes, eu vejo assim que tem gente lá no meu Facebook que eu nem lembro o que a pessoa faz. Porque assim, às vezes ela trabalha com determinado produto ou serviço, mas cara, ela não divulga nunca. Aí um dia ela vai lá e fala alguma coisa e fala assim, nossa, é verdade, né? A fulana trabalha com tal coisa, com tal coisa, o ciclano trabalha com tal coisa. Só que a gente não lembra por quê? Porque a pessoa não divulga. Então não tem como não saber, quem não é visto não é lembrado. Então vamos usar as nossas redes sociais para divulgar o nosso trabalho, para atrair mais pessoas para o nosso trabalho, certo? Bom, e a oitava e a última dica é uma dica prática, tá? Erro, né? Eu tô falando dica aqui o tempo todo, mas é um erro. Quando eu fazia massagem relaxante, eu não colocava uma máscara nos olhos do cliente, não colocava aquela máscara tapa-olho, sabe? Gente, quando eu comecei a fazer massagem relaxante, muitas pessoas ficavam com os olhos abertos. Eu não sei se vocês já fizeram massagem com alguém de olho aberto olhando para vocês. Se você já fez, pelo amor de Deus, comenta aqui nesse vídeo. Divide comigo esse sofrimento, porque realmente o cliente fica olhando e assim, a gente sempre fica, e ainda mais assim, que era bem no comecinho, né, do meu trabalho, fica aquela incógnita, né, será que o cliente está gostando, será que ele não está, nossa, será que ele está gostando, será que ele não está, e aí você deixa de focar na massagem, focar no que você está fazendo, focar no seu trabalho, para focar no se o cliente está gostando ou não, e o pior de tudo é que na maioria das vezes ele está gostando, só que ele não está sorrindo, mas ele está curtindo a massagem, né, ela está gostando, mas fica olhando ali a gente trabalhar, então às vezes, muitas vezes isso é desconfortável, sem contar que o cliente não relaxa, né, por quê? Porque ele tá de olhos abertos, então ele não relaxa. Eu lembro muito de uma cliente que ela nem era muito comunicativa, ela não falava muita coisa, e ela ia fazer massagem, e ela fixou o horário, né, ela ia sempre, tinha semana que ela ia até 2 vezes, mas assim, ela ficava olhando, até eu, algum dia, né, aprendendo, né, nos cursos que eu fiz, fui me desenvolvendo e tal, e aprendi mesmo a colocar uma máscara nos olhos do cliente para ele relaxar mais. Gente, vocês podem estar falando assim, nossa, Mônica, mas isso é muito básico. Eu aprendi isso faz muito tempo, eu já comecei assim. Que ótimo que você não errou como eu, né? Você tá certíssima. Nossa, parabéns para você. Mas às vezes pode ser que tem alguém aí, talvez eu não seja a única nesse mundo que comecei com esse erro, né? Não é nem assim tanto um erro, né? É mais uma atitude ali que eu não tinha de fazer, mas enfim, talvez você já faz, né? Que nem se você já faz, ótimo, nossa, perfeito. Se você já faz, ó, top, maravilhoso. E se você não faz,
bora comprar uma máscara para os olhos. Eu já dei dicas, tem um outro vídeo que eu até falo sobre alguns tipos de máscaras e tudo mais, que é bem bacana. Nossa, tem uma infinidade e é um recurso assim simples, barato, gente, e é muito melhor, porque daí o cliente relaxa, ele fica de olhos fechados e a gente não fica preocupada do cliente olhando. Hoje, se o cliente fica, hoje às vezes tem gente que vai na clínica acompanhado e até o acompanhante entra na sala para ficar assistindo. Se a pessoa, né, lógico, eu peço para a pessoa ficar em silêncio, eu não ligo, eu não me importo, não tem problema nenhum. Hoje pode olhar, pode não olhar, não tem problema. Hoje eu faço isso, na verdade, não é nem por insegurança mais, é mais para o cliente relaxar mesmo, né? Porque se ele ficar de olho aberto, ele não vai relaxar, né? Mas assim, se você tem algum tipo de insegurança e tudo mais, é muito bom, porque daí você não fica preocupado do cliente estar ali te olhando enquanto você está trabalhando, certo? Bom, então foram esses os 8 erros, né, que eu cometi aí ao longo desses 12 anos. Pode ser que tenham mais que eu não lembrei aqui na hora de escrever, fiquei tentando lembrar outros. Mas se tem algum erro que você cometeu que eu não citei aqui, coloca aqui, comenta aqui nesse vídeo, porque ele também ajuda outras pessoas, né? Pode ser que me ajude, pode ser que ajude outras pessoas também. Então vamos aprender um com os erros dos outros, é muito, muito melhor, igual eu falei, é muito mais barato, né? E a gente ganha tempo, né? A gente não precisa demorar para chegar no nível de massagem, no nível de atendimento super ótimo. A gente pode aprender com os erros dos outros e nos levar cada vez mais a um atendimento com excelência, né? A um atendimento que o cliente vai falar assim, nossa, uau, que atendimento, né? Tudo perfeito. Então, se você tem algum erro aí, comenta. Se você já cometeu algum desses erros aqui, ou se você está comentando, comenta aí, comenta o que você vai fazer para mudar, certo? E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like e de fazer qualquer comentário, mesmo que não tenha nada a ver com os erros aqui, comenta aí, certo? Porque o seu comentário me mostra que eu tô no caminho certo e eu vou usar o seu comentário para fazer os próximos vídeos, certo? Então, um super beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.